Shalom, shalom, Raverim. Como é que vocês estão? Vamos para mais uma live, né? O que Yeshua faria em meu lugar, né? Em seu lugar, no meu lugar. Será que ele agiria da mesma forma? Vamos aos slides, então? Vamos lá. Olha só. Aí, olha só. Yeshua está aqui, ó. João, Yohanan 13, capítulo 13, versículo 15, vai dizer: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz, né? Então, essa parte é bem interessante, né? Porque Yeshua está dizendo que é para você fazer da mesma forma que ele fez. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: mas ele é judeu, ele é judeu, tá certo. Ele é judeu, né? Tá certo. Mas se você tem um Salvador judeu e você tem que imitar e seguir o exemplo dele, como é que as pessoas não vão querer seguir os ensinamentos dele, se a base da fé é judaica, né? Então não faz sentido. Então vamos lá para... Então, em seu lugar, como agiria Yeshua HaMashiach? Então aqui está a pergunta. Ao examinarmos a vida e os ensinamentos de Yeshua, podemos entender como ele enfrentou e solucionou alguns problemas. Diante de profissões, deu respostas e padrões. E aqui está a chave. Muitas das vezes as pessoas pensam que a pergunta é: Jesus só falaria de Bíblia? Né? Não é aí. Ele deu respostas e padrões. Né? Shalom, irmãs. Shalom, Lucas. Diva Germano. Shalom, shalom. Rosângela, ô glória. Que o Eterno as abençoe e os abençoe. Então, ele deu sempre diante da sua Torá, lei, com graça, amor e sabedoria divina, Yeshua deu esses padrões. Né? A base sempre é a Torá. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Eita, irmã Clarice, ô glória, tá toda a turma aqui. Então, vamos lá, né? O que acontece? Como eu devo proceder? Como é o seu proceder diante de Deus? Como está esse proceder? O Eterno estaria se agradando do seu proceder? Como é que eu vou saber, Rocha? Pela Escritura. Pela Escritura você sabe se o padrão dele está correto ou não, né? Se o padrão da pessoa está correto ou não. Então, se o Eterno diz, seja honesto, e a pessoa não está sendo, você sabe que está num padrão errado, num padrão equivocado, né? Então, vejam bem, a pessoa chega e diz assim, Eterno, eu quero abrir um negócio. E aí, ele vai dar os padrões para você. Como é que você vai abrir o negócio? Primeiro, meu filho, você tem que ter a mente do meu filho. A mente do Mashiach. Né? Você acha que tem a mente do Mashiach? Se Yeshua estivesse em seu lugar, ele agiria como você agiu depois que tomou conhecimento da verdade? Ele agiria da mesma forma? Veja bem. Então, nós estamos aqui para responder algumas dessas afirmações. Você, com a mente do Mashiach, diante das tristezas, Yeshua Messias oferece orientações espirituais e princípios que podem ajudar a lidar com a tristeza. Vocês sabem que tristeza prolongada gera depressão, né? Então, isso é algo muito sério. Aqui estão alguns ensinos do Rabino Yeshua que ajudarão algumas pessoas a lidar com a tristeza. Olha só, né?
Então, vamos a algumas dessas lições, né? A primeira se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 4, depois você lê a passagem. Buscar o consolo no eterno. Né? Então, Yeshua frequentemente ensinou sobre a importância de confiar em Deus, buscar conforto nele durante momentos difíceis e prometeu que aqueles que choram serão consolados. Agora percebam, muitas das pessoas não querem chorar. Não, eu quero ser forte. Mas você sabe que através das lágrimas, muitas pessoas já confirmam isso cientificamente, que aquilo que está fazendo com que o seu organismo fique triste sai pelas lágrimas. Eu acho bem interessante que tem uma história no Talmud que diz que a mulher, quando o Eterno estava fazendo a mulher da costela de Adão, ele disse que ele chegou dizendo que o anjo, né, falando, olha, esse ser ele está chorando, ele está vazando pelos olhos, esses orifícios aqui de cima, que eram os olhos, né? Aí o Eterno disse, não, a mulher sempre que ela puder chorar, ela vai chorar, né? E vai aliviar as dores delas. Então, muitas das vezes é como a enzima da tristeza, o que faz aquilo. Tem uma palavrinha que fala sobre aquilo que causa alegria e tem a da tristeza, ela sai pela lágrima. Né? Então, amar e apoiar uns aos outros também. Yeshua enfatizou a importância do amor ao próximo e da comunidade. Ele incentivou seus seguidores a amarem uns aos outros e a compartilharem o fardo uns dos outros. Está em João 13, do 34 ao 35. Gente, agora percebam, tem gente que dizendo, eu não quero congregar. Mas você pode se congregar num grupo de estudo, porque quem está no caminho da Techuvá realmente é difícil você ter sinagoga, você tem uma comunidade judaica, é muito difícil estar por perto assim. Mas eu tenho amizades com pastores, né, do cristianismo, e eles estão aos poucos vindo para a Torá. Por quê? Porque eu não me afastei deles, eu não abandonei eles, mas também eu não forço. Né? Quando eles sentam, a gente naquela roda de amizade, aí eu, Torá, Brit Hadashah no original, né? E como eu falo aqui, eu falo a vocês. Eu falo para eles também. Então, do jeito que a gente ensina aqui, eu ensino lá. Então, nós devemos entender isso. Então, diante das tristezas, como Yeshua fazia? Sempre, primeiramente, buscar o consolo no Eterno. Né? Claro, coloquei 2 pontos aqui, porque tem mais coisas para a gente falar aqui. Mas, tá triste, chore, busque, ore. Toda ansiedade que tem, muitas das vezes, a tristeza com aquela ansiedade sai nas lágrimas. Muitas das pessoas dizem, posso ligar para você só para a gente conversar um pouco, e no meio da conversa a pessoa chora. E aí passa, né? Passa a tristeza, vai embora. Devemos ser sinceros com nossos sentimentos. Olha, preste bem atenção nisso daqui. Se você está triste com alguém, olha, eu não gostei dessa atitude sua, não. Eu achei, no meu ponto de vista, que foi injustiça. Não é de acordo com a Torá. Você tem que falar. Você tem que ser sincero com os seus sentimentos. Você não pode simplesmente fingir que aquilo não aconteceu. Né? Mas você tem que comunicar à pessoa. Né? Isso é sinal de maturidade. Mas entender que são momentos para um crescimento. Me diga uma vez que vocês cresceram sem serem luta. Então, se chegou o momento da luta, chegou o momento das vacas magras, a evidência de José está maior do que quando eram as gordas. Por quê? Vamos ver agora se o cálculo dele lá nas vacas gordas
como é que ele vai se comportar agora nas vacas magras. Vocês estão entendendo? Então, José ficou em evidência nas vacas gordas. Certo? Por quê? Vem uma fome. Era com as gordas que estavam preocupadas? Não. O cálculo foi feito nas gordas, vai vir fartura para passar pelas magras. Então, são momentos onde vocês vão ter crescimento, e esse crescimento vai gerar experiência. Mas a tristeza não pode ser permanente, pois a tristeza poderá evoluir para uma depressão e que o Eterno não permita. Né? Apesar que, como o Rabino Yeshua não ofereceu uma solução específica para a depressão nos termos médicos e psicológicos modernos, claro, né? Sendo o Rabino há anos atrás, e a depressão só veio intensificar mais à frente, mas ele, por ser Rabino e essa doença ser doença no século atual, mesmo assim, suas mensagens e ensinamentos nos oferecem conforto e esperança para aqueles que estão lutando com essa condição. É fato que muitas pessoas encontram consolo na fé durante o período difíceis, incluindo aqueles que lidam com depressão. Baruch Hashem, né? Saiu o véu, né, irmão? Baruch Hashem mesmo. Então, é uma condição onde você deve buscar o Eterno. Teve um período que eu estava ansioso, ao qual, muitas das vezes, eu procurava a resposta e eu vi o telefone de um rabino e eu perguntei a ele. Eu disse, eu vou aproveitar e perguntar a ele. E eu disse, rabino, até hoje eu consulto ele. Qual é a solução para a depressão e para a ansiedade? Ele disse, orar. Tenha momentos longos de oração. Medite na Torá e na palavra do Eterno, como um todo. Se entregue, faça aquilo, e você vai ver o refrigério. Então, nos momentos que eu, como Roche, estou mais angustiado, é o momento que eu mais leio a palavra. Eu faço isso. E muitas das pessoas se incomodam, mas ali eu estou em conexão com o Eterno. E muitas das vezes o Eterno está me consolando ali. Choro diante da palavra, as lágrimas caem em cima da Bíblia. E são lágrimas pesadas, muitas das vezes. E isso aconteceu. Hoje eu recebo consolo. Eu recebo muito consolo na palavra. E aí eu ensino a outras pessoas. Então percebam como é maravilhoso quando o Eterno dá a solução. Chorar, buscar, se conectar com Ele. E normalmente você tem que orar com a cabeça erguida. Por quê? Porque vai a enzima da alegria, ela vai ficar em atividade quando você olha para o céu. Por quê? Fez uma conexão com o Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. O poder da oração, né? Poder da oração também, né? Yeshua, como rabino, ensinou sobre a importância da oração como uma forma de se conectar com Deus e encontrar força espiritual. Pois, ao se conectar com o Eterno transmite shalom, ou seja, você está em oração, a palavra oração também é a palavra para conexão. Então, quando você vai orar ao Eterno, você simplesmente está se conectando. E a oração faz isso com o Eterno faz... perdão aqui que eu teve um barulho aqui. O Eterno faz isso daqui, ó. Ele dá, aí recebe sua oração. Aí ele vai dando shalom e devolvendo. Ele vai dando shalom e devolvendo. Vocês vão entendendo? Ele recebe sua oração e dando shalom. Então fica essa conexão. Então o que acontece? Muitas das vezes, pois ao se conectar com o Eterno transmite shalom. Para muitos, a oração pode ser uma fonte de conforto
e esperança durante os períodos de depressão. Isso é confirmado por rabinos atuais, certo? Inclusive, João 16:33 também vai falar isso. Agora, prestem bem atenção. O que é que as pessoas fazem menos hoje? Orar. O que é que mais o judeu faz? Orar. São 3 períodos de oração. Perdão e reconciliação. E Yeshua pregou o perdão e a reconciliação, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Deixa de lado ressentimentos e mágoas, pode ajudar a aliviar o peso emocional que contribui para a depressão. Marcos 11, 25 ao 26. Essas são soluções. Essas são soluções. Então, às vezes, é olhando o passado. Teve uma pessoa que disse, eu não perdoo porque essa pessoa não merece. Aí eu disse, bom, pela lógica, você também não merece, porque você está sendo juiz da pessoa quando o Eterno diz que você é serva. Então, você não pode ser juiz. Mas ele não é digno, eu disse, você era? Né? Agora que você acha que está consertada no lugar, está guardando mágoa, você acha mesmo que Deus está do seu lado? Aí vem a pergunta. Em seu lugar, o que faria Jesus? Ele fez isso daí? Ele guardou mágoa? Ou ele perdoou? Quem não merecia? Ele deu um perdão chamado perdão de comunhão, que eu chamo assim. Eu interpretei dessa forma. Porque preste bem atenção. O preso não merecia. Foi graça. O preso não merecia. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem repete essa frase? Estevão. Estevão repetiu essa palavra. Né? Pensem comigo. Quem tiver a mente do Messias, como se comportaria em sua profissão? Mente do Messias está em 1 Coríntios 2,16. Como é que ele se comportaria na profissão? O que vocês dizem aí? Qual é a profissão de vocês? Né? Digamos que algumas mulheres digam, eu sou do lar, como é que você está com a mente do Machia e está tomando conta da sua casa? Para você tem que ser o templo. Bem limpinho, santificado, né? Mas que mais profissões das pessoas estão tendo aqui? Vão colocando aqui abaixo, porque vocês vão ver que, ao declarar a minha profissão é essa, eu vou fazer isso. Diga o que você poderia fazer, você já tendo a mente do Machia nessa profissão. Como é que Yeshua agiria na sua profissão? Será que, como médico, como é que ele agiria? Ele curaria ou deixaria morrer? Como está em seu proceder diante de Deus? O que você faz, todos podem ver? O que você está fazendo quando ninguém está vendo, todos poderiam ver? Se a resposta for negativa, está errado. Não, estou fazendo aqui, não pode ver. Não pode? Tem alguma coisa errada. O que o Rocha Fernando chama de pecado de estimação, né? Eu guardei essa daí. Pecado de estimação, né? Esse ensino que ele fala. Não é para praticar. Se Yeshua estivesse em seu lugar, ele agiria da mesma forma como você agiu? O que você acha? Você se alegra em estar na comunidade, seja sinagoga, grupo de estudo que você faz parte, célula, etc. Você se alegra quando disser, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, primeiro. Porque se você não se alegra, aquela não é uma congregação para você. Mas não é. Porque você não está cumprindo essa mitzvah. É um mandamento a se alegrar. E eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa. Eu não tinha nem chegado na casa do Senhor.
Mas ali, isso, temos exatamente, irmã Iris, temos que manter a Shalom na beite do nosso lar. Exatamente. A paz ali. Sabe quando alguém chegar no seu lar e disser assim, nossa, essa casa tem uma paz. Aí você ensina a receita. Tem Torá, tem Yeshua, tem o Eterno e tem a graça. Né? Yeshua e os Shalihim, emissários, apóstolos, frequentavam o lugar de adoração coletivo. Eles frequentavam o lugar de adoração coletivo. Nossa, mas eu não tenho um aqui. Chama 2 ou 3 e vamos fazer um grupo de estudo. E ali começa. Templo, eles frequentavam? Sim, Mishkan. João 10, 23, Mateus 24, 1, Lucas 24, 53, e Yeshua chama também o seu próprio corpo de templo. João 2, 21, que era uma doutrina farisaica, certo? Templo do Espírito. Por quê? Porque na época estava corrompido, e aí os fariseus disseram, não, e os essênios também, mas a doutrina era farisaica. Não, eu sou o templo do Espírito. Então, eu sou congregação de Adonai. Eu tenho que estar santificado. Então, a palavra parush vem de separado. Então, veja, eles frequentavam sinagogas. Marcos 1, do 17 ao 21, Lucas 4, 15 e outras. Sinagogas. Atos 14, primeiro, e outras citações, aparece até gentios dentro de sinagoga. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Para que essa dificuldade? E lá vão escutar o quê? Torá. Comunidades, né? 1 Coríntios 1, 2, Gálatas 1, 2, e etc. Congregações, comunidades. Que nas Bíblias em português chama de igreja, mas igreja ali, a palavra para igreja é kahal, é comunidade, congregação, assembleia. Casas, também, ó, Colossenses 4:15, 1 Coríntios 16, 19 e Filemon 1, 2, certo? Filemon, porque Filipenses é FP. FL, Filemon 1, 2. A igreja, a comunidade que se reúne em sua casa, que aí pode ser grupo de estudos, né? Jornalistas, os que escreveriam se tivesse a mente do Messias, o que vocês acham, né? Peguei logo essa profissão, hein? Uns podem até pensar que falaria só de Bíblia. Será? Mas isso não é verdade. Não falariam de Bíblia porque ele é um jornalista, né? Não um pastor. Seria um jornalista sério, temente a Adonai, e falaria provavelmente só os fatos, se baseando pela verdade, e nunca aceitaria suborno para distorcer a verdade. Seria uma interpretação. O que é que vocês acham aí? Vocês podem dizer, o jornalista, segundo a vontade do Eterno, falaria também dessa forma. Pelos padrões da Torá, ele falaria isso. Pelos padrões bíblicos, ele falaria isso. Ele se venderia? Não. Ele falaria a verdade? Sim. Ele permitiria distorcer a verdade? Não. Então, vamos ver se a notícia é uma notícia verídica, se não é. Isso seria... Isso que eu estou dando aqui é a halahá da Bíblia. Certo? Isso daqui é... Um jornalista, ele tem, sim, que entender isso. Ele escreveria no Shabat? Não, porque estaria criando para o emprego dele. Né?
Então, percebam, tem profissões. Aqui, se eu fosse colocar, a gente ia fundo, eu coloquei algumas, né? Um dono de supermercado, e aí? Como ele agiria? Falaria a verdade, somente a verdade? Não se venderia, nem omitiria fatos. Verdade, ó, nem omitiria fatos, né? Para benefício próprio, nem dos outros. Exatamente. A notícia. Um dono de supermercado, o que vocês acham? Colocaria preços justos, ficou miudinho. Colocaria preços justos, mercadorias kosher, né? Ou pelo menos saudáveis. Nem todo mundo guarda alimentação kosher, né? Mas, pelo menos, ele colocaria uma seção. Aqui a seção kosher. Matado do jeito rabínico, tudo do jeito adequado. Mas nem todos fazem techuvá, mas pelo menos seria o quê? Nada que a Torá diga que não é alimento, ele não colocaria. Por exemplo, carne de porco, ele não aqui não vende carne de porco. Pronto. Não existem produtos que dão câncer também. Existem produtos que dão câncer, certo? Tem o leite. Você olha embaixo do leite. Uma mulher foi perguntar a um cidadão e ele gravou isso. E tá todo quadriculado, pintadinho embaixo do leite. Né? Embaixo do leite. E aí ela disse: oxe, o senhor não vai comprar essas caixas, não? Não. Eu estou colocando aqui para todo mundo ver. Bem organizadozinho. Porque o senhor vem para salvar as vidas. E comprou o leite. Aí ele disse: isso daqui estava perto de azedar, estragar. Aí eles colocaram química e devolveram para cá. Câncer. Né? Provavelmente as pessoas não tinham essa informação, tiveram câncer por causa disso. Tem fato que acrescentam no leite e deixa de ser leite. A partir que tem aqueles quadrinhos embaixo, deixou de ser leite. Então, seriam retirados das prateleiras. Produtos sempre frescos. Seríamos os mais bem tratados. Os funcionários seriam pagos em dia. Também não pode atrasar o pagamento do funcionário. Isso é Torá. Isso é uma amostra da revolução que se faria. Imagine como seria referencial. Né? Como seria. Né? Então, como seria o atendimento também? Né? Sempre educados. Então, por que cresce empresas que obedecem ao Eterno? Por quê? Por causa disso. Porque é uma revolução. Você dizer, eu vou praticar a Torá, você não imagina o quanto, né? Exatamente. New York Times. Seja o sal que o mundo precisa. Não é o outro, é você. Você é o sal. Tem uma aliança de sal na Torá. Todo sacrifício tem que ser salgado. E aí, Romanos 12, Shaul vai dizer, meu corpo, meu culto também, é santo em sacrifício santo e agradável a Deus. Que é o culto racional. Considerações finais, todo mundo, né? Mas é bom assim, porque vocês veem várias e várias vezes e daqui vocês já puxam para outras profissões. Considerações finais. Somos a luz do Messias que ilumina esse mundo e luz incomoda, minha gente. Não pense que as pessoas que estão ao seu redor não estão se incomodando com sua luz, não. Mas é para incomodar, porque vai dissipando as trevas. Aí, mãe de vocês. Tava bom, né, agora? Esse mundo, a luz incomoda as trevas. Não podemos deixar de buscar o caminho de um justo. Sempre buscar, assim, o alvo. Eu tenho que ser mais justo diante do Eterno. Somos servos de Adonai e testemunhas de Yeshua HaMashiach. Então, percebam como vocês podem observar que uma pessoa que vai imprimir a verdade, né? Uma pessoa que é advogado,
ele não vai defender um bandido, né? Esses seriam... Não existiria bandido sendo defendido. Certo? Não existiria se todos os advogados dissessem em uma só voz: eu não defendo bandido. Né? Então, certo. Mas quem é bandido? Na hora que se identificasse, olha, ele realmente tem culpa, eu não vou defender uma pessoa que é culpada. Porque o eterno não defende o culpado, não tem o culpado por inocente e inocente por culpado. Uma das profissões mais difíceis é do Moravito. Mas ele disse, já para mim, eu não vou em questão de penais. Eu não defendo. Não entro nessa área penal. Então, vocês prestem bem atenção de que o Eterno está fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele está revelando, guiando a todos nós para que você e eu, naquilo que você faz melhor, você faça a diferença. Uma pessoa que está fazendo marketing digital, ele vai fazer marketing de coisas erradas? Se ele tem a mente do Mashiach? Não. Mas será que todo mundo faz essa pergunta? O que Yeshua faria se tivesse no seu lugar agora? Ele perdoaria como essa irmã não queria perdoar? Ele perdoaria ou teria mágoa? Ele sentiria ódio? De quê? Yeshua sentiu raiva quando estava fazendo a bagunça no templo. Não é assim? Estava fazendo bagunça no templo. Estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões, de assaltantes, de salteadores. Estão fazendo a fé uma mercadoria. Aí ele teve raiva. Então, eu não me misturo com pessoas que querem vender a fé. Eu não me misturo. Né? Eles fiquem lá, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, é por aqui, ficamos por aqui. Shalom, shalom. Lehi traot e até a próxima.